Vamos falar da política de Rondônia. Gente, os candidatos que aí estão, eu queria, assim, de forma bem superficial e o mais compactado possível, que vocês falassem sobre os candidatos, a opinião de vocês, assim, bem abertamente, sem puxar para o seu candidato, mas os nomes que aí estão. Doutor Joacir, eu vou começar pelo senhor. Vamos lá, fazendo uma análise, eu não sou cientista político, né? Vou falar de uma forma tanto quanto empírica, né? Mas a gente está ligado no meio político, direito eleitoral, enfim. Penso que o governador Marcos Rocha, ele acordou ano passado, ele estava fechado numa bolha, falava para muita gente aquela coisa de falar para convertidos, né? E aí ele precisava sair. E ao que parece, ao final do ano, um pouco ali perto nos últimos 3 meses do ano passado, ele acordou e saiu, começou a fazer um trabalho mais de aproximação com todas as vertentes do Estado. Então, acho que isso alavancou e não quer dizer que ele é um candidato que já é vencedor, não. Ele é um candidato que hoje ele está no páreo, até porque tem a máquina na mão, né? Uhum. E isso, para qualquer candidato, por menos viável que ele possa ser, com a máquina ele passa a ser competitivo. Esse é o meu posicionamento em relação ao Marcos Rocha, até porque ele em si não tem aí nenhuma veiculação dele com qualquer escândalo da questão pessoal dele, né? Um governador que pessoalmente não se envolveu, não tem qualquer escândalo no campo judicial ou policial, enfim. Os outros, né? E aí eu acho que, para falar, um resumir de tudo, muda muita coisa o Ivo entrando. O Ivo Cassol. Vindo para o tabuleiro. Se o Ivo Cassol vir, penso que tem até candidato, que hoje se coloca como um candidato, ele vindo, a pessoa pode recuar. Eu penso que o Marcos Rogério. Se o Cassol se colocar como candidato, podendo realmente registrar a candidatura, tudo, talvez isso corre no campo, né, de analistas políticos, que o Marcos Rogério possa não ser efetivamente um candidato, que aí também pode ter a vertente de um convite, enfim, até uma reestruturação ministerial em que ele possa vir assumir algum cargo. Mas na sua opinião, essa desistência seria porque ele disputa o mesmo nicho? Eu, sinceramente, muita gente fala, Moisés, mas eu quero crer que não seria só pela simples vou disputar com o Cassol. Pode ser que tenha algo que nós... Desconhecendo de acordo. Zezinho, você, por favor. Verdade. Olha, ouvindo, né, e assistindo e aqui no debate, a gente não sabe, a dúvida Ivo Cassol, ela vai se resumir o seguinte: Ivo, um cenário com Ivo, nós teremos só 3 candidatos, no máximo. Um cenário sem Ivo, teremos 4 a 5 candidatos. E aí fica o campo aberto. Aí até o próprio senador Confúcio Moura será candidato. Ivo sendo candidato aí, uns 2 aí, desses que estão aí, não vai. Agora, a candidatura do senador Marcos Rogério depende muito dessa candidatura do Ivo. Eu acredito que ele não encara. Como o senador também, Confúcio Moura, não encara. Agora, candidatura certíssima, que independente se for Ivo, se não for Ivo, é do governador, porque está no governo. Aí nós vamos ver se, na verdade, porque eu vinha no carro até conversando com o Edivaldo, o que nós estamos ouvindo no interior, Porto Velho já é diferente. O Ivo Cassol, ele é forte, mas não como no interior. No interior a gente já vê uma tendência em toda a classe política. Se ele for candidato, não tem para ninguém. É o que a gente vê nos rumores. Eu hoje conversei com o Carlos Magno e o Carlos Magno estava falando exatamente isso. Edivaldo, sem paixão nenhuma, por onde a gente anda, o pessoal fala se o Ivo. É um negócio impressionante. Ele entrou na disputa, muda tudo. Mas vamos lá, seguindo aqui os nossos colegas, Josinelli, por favor. Eu até agora quero compreender assim a decisão do nosso governador, porque realmente eu tenho essa dúvida, né? Até já falei aqui no programa algumas vezes. Ainda mais se o Moro vier pelo partido que hoje o governador está. E aí? Como que ele vai se resolver? Porque é um problema grave para ele, porque a bandeira
do Marcos Rocha é Bolsonaro. Como fica nesse caso o cara da terceira via, ou seja, o cara que vai bater direto com o Bolsonaro, vai ser o candidato do partido dele, que ele está. E aí? Eu queria até saber quem aconselhou o governador, quem estava lá do lado e falou, vamos, porque eu acredito que ele está em um probleminha, nesse caso. Agora, se o Ivo vem candidato, eu acho que o que a gente que está envolvido com a política, mesmo que indiretamente, a gente entende já que o Marco Rogério ele não é candidato até pelo vínculo entre eles, e eu acho que eles vão andar juntos, acho que eles vão caminhar com o mesmo propósito na candidatura. Se um vier, o outro não vem. É isso que eu penso. Né? Ok. Hildo Chaves. Samuel Costa, sua análise. Eu sou do seguinte pensamento, né? Pessoal, sejamos assim um pouco sem pragmático. Candidaturas competitivas, hoje nós temos 3. Né? É isso. O Ivo Cassol, o Marcos Rocha e, consequentemente, o senador Confúcio Moura. Esses são os candidatos que apresentam musculatura, que tem base eleitoral, que mostraram que, independentemente, né, com exceção do Marcos Rocha, que hoje está com a máquina, mas o Ivo Cassol e o Confúcio Moura já foram eleitos pelo seu próprio nicho, né, com suas bandeiras de convicções, devaneios e etc. E aí nós teremos certamente outros candidatos com menor expressão. Só que esses candidatos, pessoal, que tenham uma menor expressão, pode ocorrer um fenômeno que já ocorreu em diversos lugares do mundo e aqui mesmo na região amazônica, que são os candidatos chamados outsider, né, que saem do nada. Por exemplo, pegamos aqui o Dr. Joaci, ele começa a despontar com um ponto e no decorrer da campanha ele cria a musculatura. A única dificuldade que eu vejo hoje para que essa figura, né, venha a surgir em meio a uma polarização em todo o país, em especial aqui no estado, é atinente ao percentual de concentração de bolsonarismo, de bolsonarista que nós temos aqui no estado de Rondônia. É perceptível que quando você sai de Porto Velho, o Bolsonaro tem ao menos a maioria simples dos votos válidos logo no primeiro turno. E aí nós temos alguns candidatos que tentam se apegar à figura do presidente Bolsonaro aqui no nosso estado. Exemplo do próprio governador Marcos Rocha, que, consequentemente, se o Sérgio Moro sair do Podemos e for para a União Brasil, ele entra numa sinuca de bico. Aí tem o Marcos Rogério, e que eu vou discordar aqui da fala do Josinélio. O Marcos Rogério é público notório, ele é, assim, com todo o perdão da palavra, ele é um puxadinho do Expedito Júnior, e eu acho que essa frente de coalizão entre Marcos Rocha e Marcos Rogério, os dois MR, é praticamente... é quase que impossível de ocorrer. Se bem que na política tudo pode acontecer, mas depois da derrota que o Expedito teve no segundo turno, né, perdendo por 17 naquela ocasião, que era representado pelo governador Marcos Rocha, ele criou um trauma. E aí ele vai tentar se acomodar. E aí temos os candidatos, exemplo do Léo Moraes, que não consegue fazer nominata para buscar sua reeleição, porque o coeficiente eleitoral vai ficar em torno de 95, 100, 110 mil votos. Fica ensaiando aí, né, num tubo de ensaio uma eventual candidatura ao governo do estado, tentando pegar esse nicho de um candidato que tenha musculatura para buscar voto para ele no interior e aí, quem sabe, ele derrotar o Expedito Júnior, que hoje lidera todos os cenários ao disputa do Senado Federal. E aí tem a discussão do Hildo Chaves, que também tenta uma aproximação com o Confúcio Moura, que, ao meu ver... Assim, o Confúcio tenta aproximação com ele, né? O Confúcio, ambos, né? Porque a Ieda vai na casa dele, vai na casa do outro, e tô conversando. E, para mim, é o candidato, assim, que hoje não pode ser descartado, pessoal. Se o velhinho, o carequinha, disputar a eleição, no debate, ele está anos-luzes de qualquer um dos outros candidatos ou pré-candidatos que disputam o governo do estado. Ok. Moisés, por favor, Moisés. Eu discordo praticamente 99% da análise do Samuel. Primeiro que eu não vejo o Confúcio Moura com chance quase nenhuma. Só um exemplo, ele bateu o mandato dele quase todo no presidente Bolsonaro. Ele fez lá uma postagem contra o presidente Bolsonaro que choveu na página dele de peia. Como o estado já foi analisado pelo próprio Samuel, que é um estado bolsonarista, principalmente na região ali do interior, onde é que o Confúcio Moura vai buscar respaldo ou apoiador se ele é um arqui-inimigo do governo federal? Se ele é inimigo declarado do presidente Bolsonaro. O Confúcio Moura é a favor do passaporte sanitário. O estado de Rondônia é contra. As pautas que o governador Confúcio Moura abraçou, não sei porquê, vão de encontro ao que a população rondoniense deseja. O Confúcio Moura é a favor do fecha-tudo. O nosso comerciante, o nosso empresário, não é a favor do fecha-tudo. Eu quero saber onde o Confúcio Moura vai pegar musculatura.
Onde ele vai arrumar eleitorado? Eu vejo hoje a pessoa do Confúcio Moura, um candidato capenga, sem condições nenhuma, longe daquilo que já foi no passado, sem condições nenhuma de disputar nem a reeleição para o Senado e nem uma vaga de governador. Essa é a primeira análise que eu faço do Confúcio Moura. Os demais candidatos já começam a ter mais musculatura. Marco Rogério tem uma chance muito grande, por quê? Porque é um candidato mais para o lado do Bolsonaro e consegue agradar a direita aqui em Rondônia, a direita mais conservadora. O Marco Rocha já está na máquina, também tem aí o Marco Rocha, eu analisava o governo dele nos primeiros 2 anos, um governo meio de gabinete. Mas no último ano ele deixou mais o gabinete e está tendo mais cheiro de povo. Isso é bom. Está mais na rua, tchau poeira, e nos estados, inaugurando e tal. E deu um pouco mais de projeção para o governo dele. E o do Chaves está aí, uma candidatura morta, que ninguém sabe se vai e se fica. O Léo Moraes também ninguém sabe se vem a Senado ou se confirma governo. Mas quem está mesmo aí disputando aí, se vier, serão 3 aí, que é o Ivo Cassol, o atual governador, e Marco Rogério, se vier. O resto é só arranque ali, é só mesmo para fazer de conta. Eu não vou fazer análise política, que eu deixei para vocês, mas eu vou deixar uma fala aqui. Eu vejo que todos esses que foram citados aqui são candidatos fortes, todos. Até porque, vamos imaginar aqui uma candidatura do Marco Rogério e do Marco Rocha, os dois Marcos, que a base dos dois Marcos são bolsonaristas. Divide essa base, e aí vem um outro candidato qualquer, e pode... Mas se for esquerda, não leva. Se for de esquerda, não vai. Doutor Joaci pediu a palavra, por favor. Pois é, e é bom que se diga que ao tempo que está se formando essa questão das discussões majoritárias, onde ainda pode se fazer coligação, nós temos do outro lado também uma discussão muito grande de formação de verdadeiros chapões, né? Para viabilizar a candidatura de deputados federais. Por quê? É bom lembrar para o eleitor e para o cidadão que nos assiste que o que faz com que os partidos políticos tenham um maior fundo eleitoral no ano seguinte, depois das eleições, e, consequentemente, um fundo especial de financiamento de campanha para a próxima eleição municipal, serão os candidatos eleitos à Câmara Federal, primeiramente, e depois ao Senado Federal. E aqui está se falando que o MDB possa vir a ter 4 candidatos que estão no exercício do mandato como deputado federal, que haverá uma migração agora a partir do dia 3 de março até o dia 1º de abril, há uma janela partidária, que a Lei 9.096, ela dá esse privilégio a quem está no último ano de mandato, sai do partido sem justificar o porquê, apenas sai, troca de partido e não perde o mandato. Né? E aí está se falando num chapão em que poderia vir Lúcio Moschini, Silva Cristina, Mariana e o Mauro Nazir. É o mata-mata, mas é mata-mata. Então, é uma discussão só vai fazer 2. Eu queria entrar nesse debate. Sim, pois não, Zezinho. Mata-mata. O Mauro não chega no PMDB. Por quê? Porque eu vi dar nominata para eleger 1 ou 2. Eu já vi esses dias, o PSB. Eu acho que ele sai fora. A Mariana, ok. A Silva Cristina, talvez não, que vai para o PL. E outra coisa, Edivaldo, nós temos, já que a gente está fazendo uma análise, nós temos que fazer uma análise dessa bancada federal, de senadores e deputados federais. O que foi que esses senadores e deputados federais, no enfrentamento à Covid, o que foi que eles fizeram em prol da população? Nós temos que trazer esse debate. Não estou aqui julgando, mas temos que trazer. E eu queria, antes da gente dispensar o Joaci, a gente trazer o âmbito federal também para a presidenta. Vamos fazer o que o Zezinho pediu? Trazer à baila aqui os deputados federais. São 8 deputados federais de Rondônia. O que é que os deputados federais fizeram durante a pandemia? E agora precisam de votos. E mais um detalhe. Com esse novo modelo, doutor Joaci, terão que se juntar um grupão para salvar um grupinho, né? É uma coisa impressionante. Foi eles que aprovaram isso. Mas antes o Samuel pediu aqui a palavra, Samuel, pois não. É só uma situação atinente, pessoal, a disputa ao governo do estado de Rondônia. Os dados estão aí, né? Você acreditando ou não, a gente tem que se ater às estatísticas. É mais fácil ocorrer uma eventual vitória do candidato que lidera a disputa para a presidência da República no primeiro turno do que aqui no nosso estado. E com essa polarização entre diversas candidaturas, né, da direita, ou centro-direita, ou da extrema-direita em nosso estado,
no melhor dos cenários para a direita, vão fazer 65 a 35. Se o Confúcio Moura tiver a expertise de pegar todo o campo progressista, mais a esquerda, e chegar a 28, 27, 26 pontos, certamente ele pode chegar em um eventual segundo turno. Aquilo que talvez o Moisés não tenha compreendido é que o nosso modelo, pessoal, é bem semelhante ao francês. E se você fizer uma análise, né, das eleições francesas, você vai observar que no segundo turno, quem ganha a eleição é aquele candidato que tem o menor índice de rejeição. Então, se porventura chegar um candidato X da direita que tem uma rejeição maior do que o candidato Y, que ficou em segundo lugar na direita, e chegar com um de centro ou centro-esquerda, certamente é uma outra eleição, ainda mais quando se tem um candidato da esquerda liderando a disputa para a presidência da República. Aí fala que vai fazer pacote de obra, PAC 3, etc. E vira uma outra eleição. O que eu sei, que a gente vai afirmar categoricamente hoje, é que se a direita começar dividida, a disputa de 2022, certamente o resultado pode ser desastroso e não atender a demanda do Moisés, e em especial Samuel, do nosso colega. a minha observação, Samuel, é que o estado de Rondônia não tem histórico de eleger candidatos à esquerda. Perfeito. Nós não temos governos ou ex-governadores de esquerda. A nossa tendência aqui é sempre elegermos candidatos mais conservadores, mais ligados ao agro, ao homem do campo, e com pautas mais cristãs, por exemplo. Tu acha que o Ralph e o Bianco, eles eram cristãos? Mas eles... O Ralph é maçom. Não é? mas eles estavam aliados com a direita. Com as pautas... O MDB é direita, então? Mas estava alinhado. Vamos lá, mas estava mais alinhado. Agora você pega o Confúcio Moura, que abraçou as causas assim, com tudo. Mas sempre abraçou. Pois aí fica difícil. Mas sempre foi governador. O fecha tudo. É interessante você ser âncora do programa, estar no centro e ter que se concentrar, se segurar e não entrar no debate. Porque o que o Samuel disse aqui sobre o Confúcio, eu derrubaria com 3 segundos, falando sobre o que o Confúcio fez pelo estado de Rondônia. Tem pauta que eu realmente não concordo, que ele abraça, mas nós não podemos desprezar o que o Confúcio fez por esse estado. O Confúcio foi um excelente governador, deixou coisas a fazer, todo mundo vai deixar. Marco Rocha vai deixar coisa que não vai conseguir fazer. Agora, eu não vou também entrar nesse debate, senão ficar defendendo. Eu acho que não é o meu papel. Meu papel aqui é ouvir os senhores. E aí, doutor Joaci? É bom lembrar que o Confúcio, assim como o Marco Rogério, ele está na metade do mandato. São 8 anos, então, eventualmente seria... Ele não tem nada a perder do que tempo e dinheiro do partido, né? É só isso, porque o partido tem dinheiro. Ele não precisa renunciar para ir a uma eventual candidatura a governo. Mas eu ainda penso, pelo histórico do doutor Confúcio Moura, ele não vem candidato a governo. Também acho que não. Eu penso que não. Mas ele está fazendo todo um trabalho, e esse trabalho que ele está fazendo, a impressão que dá é o seguinte: eu vou fazer todo o trabalho, que vai que lá na frente dá certo. Pode ser que venha um nome pelo MDB, que esse trabalho que está se fazendo é para colocar esse nome, um nome bom, novo na política, que pode vir a ser a surpresa. Pode acontecer, doutor Joaci, mas ali, no caso do Confúcio, não pode esquecer agora está a senadora que está no lugar dele, que ela tem o interesse de manter. Então, e assim, tem dinheiro para investir na campanha, fazer como suplente do Max Rocha, o Max Rogério também tem, o Samuel. Né? Então, tanto o Samuel tem interesse, quanto ela tem interesse. Então, a realidade é que, no fundo, nem tanto depende assim do Confúcio, né? Porque existe ali para ela ser candidata, para ela se manter lá, o Confúcio teria que ganhar o governo do Estado. Agora, eu entendo o que o Moisés está dizendo. Uma coisa é um Estado de Rondônia sem ter o conhecimento do que é direita e esquerda lá atrás e votar no Confúcio. E Bolsonaro trouxe tudo isso à baila, né? Hoje não. O cara vai votar e vai saber o que esse cara defende, qual é a pauta dele, o que ele pensa. Então, o Ivo Cassol, naquele jeitão bruto dele, ele tem uma chance no Estado, isso é indiscutível. Indiscutível. Hoje o Ivo e o governador Marco Rocha, meu irmão, está com a máquina na mão e ele tem condições sim, até porque, como o doutor Joaci disse aqui, é um cara que fez um governo que não colocou o nome dele à baila, ele não se envolveu em escândalo. Então o governador Marco Rocha está vindo muito bem disputar com o Ivo Cassol, que também é muito bem visto no Estado, e contra um Confúcio que tem um histórico de esquerda e que hoje o povo de Rondônia sabe disso. Só colaborando aqui a fala do José, Edivaldo, me perdoe de interromper,
Pessoal, ideologicamente falando, é possível votar no Vinícius Miguel para governador e votar no Bolsonaro ao mesmo tempo? Não. Não. Se vocês pegarem aqui no auge do bolsonarismo, que foi em 2018, você que está nos assistindo aí, não fique criando expectativa em achar que o Bolsonaro vai fazer mais votos em 2022 do que ele fez em 2018. Mas se você pegar aqui a candidatura do Vinícius Miguel e do Pimenta de Rodonho, que disputou pelo PSOL, e o outro pelo Rede Sustentabilidade, um partido tinha 8 deputados federais, o outro tinha, acho que nenhum. Se você juntar a votação dos dois candidatos de esquerda, vocês vão ver que eles tinham musculatura para chegar em um eventual segundo turno, né, com o apoio do PT, financiando tempo de campanha. Então, cada eleição, pessoal, ela é atípica. Não, Samuel, deixa eu fazer só uma correção. O Vinícius, ele é um cara esperto. Ele não adotou essas pautas, ele ficou na dele, ficou camaleão. O problema do doutor Confúcio é que nos últimos tempos, ele adotou uma postura muito antagônica ao conservadorismo, antagônica ao presidente da República, fechando o comércio, a favor de tudo. As entrevistas deles, os artigos dele, as publicações dele, não vêm ao anseio da população de Rondônia. Eu sei, meu Aí filho. ele vai ter uma dificuldade. Já o Vinícius não. O Vinícius, ele manteve ali uma candidatura na dele. Então Ok, passa tranquilo.